Seja muito bem-vindo ao Pega Visão. Meu nome é Fernando Verchay, sou apaixonado pelo futebol. Adoro estar aqui no Pega Visão com os comentaristas, falando desse esporte maravilhoso, onde você aí de casa pode vir aqui para uma resenha animada, conversar sobre o seu time do coração, fazer um elogio para o rival, falar aqui umas verdades. Esse é o objetivo do programa, já que todo mundo gosta de futebol. Lembrando também sobre a inscrição no meu Instagram, @Fernando Verchay. Você pode ir lá, mandar uma mensagem, um direct, a gente vai te enviar o formulário e você pode estar aqui com os comentaristas por um dia falando desse esporte maravilhoso, tá bom? Pega Visão é um sucesso e vem com novidades por aí. A Estrela Bet vem com a gente agora e logo logo teremos novos quadros. Aguardem! Já falei também da inscrição aqui para vocês virem aqui participar junto com a Estrela Bet, junto com os participantes, junto com o Pega Visão. E temos hoje aqui, junto conosco, o PV, que foi campeão do Master Bet. Tenho certeza que vocês aí de casa acompanharam também. Entende muito de futebol, um ótimo desempenho, realmente deu uma aula aqui pra gente. Fala aí, PV, como que você acha que você saiu, como que foi participar, como que foi ter que opinar no seu time do coração, em outros clubes também. Conta pra gente. Muito obrigado pela oportunidade e fico feliz de ter vencido essa temporada. Eu acho que foi um pouquinho difícil, que eu falei na semana passada, foi um pouco difícil falar do meu time do coração, mas acabou que, graças a ele, a derrota dele, eu fui campeão. E também um lance engraçado também foi o gol teve aquele jogo surpresa, foi o Barcelona, e o Barcelona estava vencendo de 3-0, aí aos 46 do segundo tempo, Sérgio Roberto, mesmo que fez aquele sexto gol contra o PSG, marcou o quarto gol e acabou que eu acertei a minha análise e tô aqui. Certo, PV acertou o Campeonato Espanhol, time do coração. Outro episódio também que você veio, você saiu muito bem, não foi somente esse, já foram 2 vezes com o PV e agora a terceira vez que tendo o privilégio. A gente vai estar sempre perguntando para ele aqui sobre os jogos, que já deu para perceber que ele entende bem, está de parabéns mesmo. Bom, sem enrolação, vamos agora conhecer os nossos comentaristas. Roda o VT do Gabriel Mota. Meu nome é Gabriel Mota, tenho 22 anos, sou vascaíno e a minha relação com o Vasco é profunda. Desde pequeno eu sou um vascaíno realmente engajado, sempre estive presente nos jogos, então a minha maior paixão, o meu maior divertimento hoje é propriamente ir para o jogo do Vasco e estar presenciando os jogos do meu time do coração. Bom, como eu faço jornalismo, para mim é uma grande oportunidade. Assim que eu vi o anúncio, eu nem pensei 2 vezes. A Band é uma excelente emissora e o programa também é muito bem feito, muito bem estruturado. Então, para mim vai ser uma honra estar aqui dividindo o estúdio com o Verchay, que também é um excelente apresentador. É claro que a gente tem a paixão, a gente tem o sentimento pelo nosso clube, mas é a profissão e, acima de tudo, eu amo o Vasco, mas acima de tudo eu amo futebol. Então, para mim, o principal realmente é estar aqui fazendo um bom trabalho e sendo principalmente justo. Chega aí, Gabriel. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Senta aí, fica tranquilo. Bom, já vou chamar aqui o nosso outro comentarista e depois fazer uma resenha geral aqui, começar a falar mais de futebol mesmo. Dessa vez que vou pedir para rodar o VT do Nicolas Teixeira. Bom, meu nome é Nicolas Teixeira da Silva, tenho 24 anos, sou torcedor do São Paulo. Minha relação com o São Paulo começa desde criança, desde aquela época de glória, né? Como diz o hino, as tuas glórias vêm do passado, né? Começou em 2005, quando o São Paulo estava prestes a ganhar mais uma Libertadores, né? A terceira Libertadores de 2005. Foi uma época ali em que eu tive um astral incrível, né? Comecei a ter a oportunidade de poder assistir o São Paulo, né? É claro que na minha casa, né, o pessoal não gostava muito do futebol, mas eu, como São Paulino, comecei a curtir o São Paulo e desde aquele momento, né, daquele título importante nos anos 2000, eu tive essa relação com o São Paulo de carinho e de afeto. Eu gosto de ficar na minha, quieto, torcendo sozinho, para quando eu for extravasar sozinho, sem ter muita gente do meu lado, e eu ter uma liberdade, né, de fazer ali o que eu gosto, né, de torcer para o São Paulo, extravasar e curtir o meu momento. Eu acho que nesse programa Pega Visão vocês vão esperar isso de mim. Verdade, coerência, informação correta
para que os comentários possam ser realmente de acordo com aquilo que eu penso, né? Justiça e informações verídicas para quem vai estar me assistindo. Chega aí, Nicolás. Seja bem-vindo. Tudo bem? Senta aí, fica à vontade. Bacana do Pega Visão é isso. Eu aqui trago, às vezes, alguns comentários do Atlético Paranaense, já que eu nasci em Curitiba. Óbvio, claro que a gente vai falar do futebol carioca, temos 2 vascaínos aqui. E o Nicolas torce para o São Paulo, né? Olha só, logo o São Paulo que goleou o Atlético Paranaense no final da Libertadores. Chamaram um São Paulino aqui no programa, gente. Bom, mas que bom. A gente comenta um pouco de, né, clube de um estado, de outro. Tenho certeza que Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, vocês aí já estão ainda mais por dentro. Mas é bacana que às vezes eu trago análise de campeonato espanhol, alemão, francês, holandês, justamente para trazer outros conhecimentos, outros times aí para todo mundo ficar mais por dentro. Mas é claro que sempre vai ter aqui um time, né, algum clube carioca, pois é a nossa prioridade aqui falar do futebol do Rio de Janeiro. Bom, começando aí com os vascaínos, perguntar para o PV qual o jogador que você mais gostou até hoje com a camisa do Vasco. Toda vez que sobe hino dá um arrepio. Pô, sem dúvida, Juninho Pernambucano. Cara das bolas paradas, o reizinho da colheita. Certo, acho que talvez eu posso falar que o melhor jogador que eu vi bater falta no mundo, talvez, se não for o melhor, o segundo, o terceiro, era incrível mesmo. A gente fala isso, inclusive o Pirlo, que é um dos maiores batedores da história do futebol, né? Ele diz que se inspirou no Juninho. Isso, acredito mesmo. E você, amigo, qual o seu jogador preferido com a camisa do Vasco? Já que ele citou o Juninho, que geralmente é preferido da torcida, eu cito o Felipe, o maior campeão da história do Vasco. Aquela canhotinha era diferenciada. Olha, esses dias mesmo a gente teve outro comentarista aqui que falou muito sobre o Felipe, falou que viu a estreia do Felipe, né? Realmente um jogador que impactou bastante gente. E agora, o São Paulino aqui, é bom ter uma outra visão do futebol. Fala aí o teu jogador preferido com a camisa do São Paulo. Não tem como não deixar de mencionar ele, né? Rogério Ceni, o principal jogador para mim da história do São Paulo, o maior artilheiro goleiro, né, da história do futebol. Tem uma representatividade bastante bacana assim, na história do São Paulo. Então acho que o Rogério Ceni, inclusive acima do Raí, para mim, ele tem uma importância maior. E agora como técnico, sem sombra de dúvida, para mim é o Rogério Ceni. Bacana. Como você falou, pô, o cara já é goleiro, ainda vai lá e faz gol. E não era qualquer gol, era em Copa Libertadores, era o cara realmente. Exatamente. E como eu digo, ele está como técnico, tem que deixar o Rogério lá, porque com certeza é um cara que gosta, que ama o São Paulo mesmo. Não está lá por motivos financeiros ou por, pô, o cara tem a vida resolvida, é ídolo do clube. Poderia até não se arriscar ali como técnico, né? Porque sempre vai ter uma crítica. Já se aposentar no auge e ficar marcado aí na história dos torcedores de São Paulo, mas não, ainda está lá de boa vontade, buscando aí o bem para o clube. Então o Rogério Ceni realmente é grande jogador. É bacana saber o que está no coração de cada um dos torcedores, é um dos objetivos aqui do Pega Visão. Bom, agora trazendo aqui, voltando um pouco para o futebol do Rio de Janeiro, falar aqui uma resenha, né? Naturalmente, conversar sobre Fortaleza e Botafogo. Eu queria começar aqui com o PV falando, né? Falando pra gente o que você vê sobre esse jogo. Você que já é um cara que tem experiência aqui no programa, já provou o seu conhecimento em futebol. Conta pra gente. Jogo bom, jogo importante. Inclusive, o Fortaleza é o líder né, do retorno, que está 100%. E esse jogo, pro Botafogo, é aquele jogo que vai deixar os torcedores assim. A gente vai disputar o quê? A gente vai brigar por uma Sul-Americana ou a gente vai brigar de novo para não cair? Então, é um jogo difícil pro Botafogo. Eu não consigo imaginar o Botafogo vencendo lá, até porque não vence desde 2006 o Fortaleza lá no Ceará. Mas, para quem assistir, acho que vai ser um bom jogo. Certo, eu até anotei aqui que o Fortaleza vem de 5 vitórias seguidas. Venceu Cuiabá, Internacional, Ceará, Corinthians e São Paulo. Poxa, então ainda venceu grandes clubes. O técnico do Fortaleza eu também sempre gostei, apesar de algumas eliminações, criticaram ele. Mas eu daí dou como um bom exemplo, na verdade, o técnico dos dois times, né? O técnico do Botafogo dá mais tempo para ele e tal, deixa ele continuar. Não adianta ficar mandando o técnico embora. E o Fortaleza estava na zona de rebaixamento, eliminado e tal, deixaram ele lá. E o técnico vem mostrando aí boa qualidade. Você, amigo, o que você vê desse jogo Fortaleza e Botafogo? Como o PV disse, vai ser um jogo interessante porque justamente é o divisor de águas para os dois times no campeonato, né?
O Botafogo, você disse que o Fortaleza vem de 5 vitórias, o Botafogo nos últimos 10 jogos ganhou só 2 partidas. Então, também é bastante interessante a gente entender o comportamento das duas equipes dentro do campo. E para enfatizar essa parte do Fortaleza dentro de casa, o Fortaleza não é tão bom mandante no campeonato, é melhor visitante. Então isso talvez apimente um pouco mais o confronto e a gente tenha um jogo mais igual, assim. Certo. Você, Nicolas, até comentou do Rogério Ceni, que já teve boa passagem pelo Fortaleza também, hoje é técnico do São Paulo. Como que você vê esse jogo? Para mim o Rogério Ceni foi o pioneiro, né, nessa ascensão do Fortaleza, né, no cenário do futebol brasileiro. Para mim o Fortaleza vive o melhor momento, né, da sua história, a melhor temporada. Vai ter esse jogo contra o Botafogo. Destacar também o Fernando Miguel, que até agora está entrando aí na história do Campeonato Brasileiro como um dos jogadores, os goleiros, né, com mais consequência de gols, né, não vazados. Então, destacando também a confiança que o Juan Pablo Vojvoda vem dando aos seus jogadores. O Brites também, que é o defensor que foi indicação do Juan Pablo Vojvoda, né, o técnico argentino. Então vai ser um jogo parelho. O Botafogo precisa vencer no campeonato para não ficar ali com chance, né, de rebaixamento. Então promessa de jogão na Arena Castelão. E o Fortaleza, né, que inclusive na última rodada, né, do primeiro turno ele tinha 95% de chance de ser rebaixado. Agora, né, com essas 5 vitórias consecutivas, já sobe para 75% de não ser rebaixado. Então é um avanço impressionante que o Fortaleza vem vivendo aí nesse segundo turno. Certo. Como você mencionou até que o Rogério Ceni começou, né, ali também fez parte dessa evolução do Fortaleza, ele saiu porque veio para o Flamengo, né? Foi uma proposta que qualquer técnico iria aceitar na época e veio aqui com todo o elenco do Flamengo e tal. Beleza, agora está no São Paulo. E também lembrando que você é São Paulino, a produção falou que você tem uma boa história do Campeonato Mundial de São Paulo. Falei, poxa, essa tem que levar para o ar. Conta aí pra gente. Tem uma história bacana assim. Em 2005, né, eu estava ali fazendo 8 anos praticamente. O São Paulo jogou uma semifinal com um time da Arábia Saudita. Agora eu não me recordo bem o nome difícil inclusive, né, difícil de decorar. Aí nesse dia eu estava no hospital, tinha quebrado a clavícula, né, e eu pedi para recepcionista, eu preciso ver essa final do Mundial, né. São Paulo ali jogando contra o Liverpool, naquele jogo épico da defesa do Rogério Ceni, ele pegando uma bola praticamente impossível, mas eu estava no hospital e eu pedi, recepcionista, liga a televisão por gentileza para eu poder ver esse jogo, porque foi um momento marcante na minha vida. E eu pedi insistentemente ali, eu queria ver esse jogo, já tinha visto a semifinal em casa, mas nesse primeiro jogo da semifinal entre a final, eu tinha sofrido, né, esse acidente na clavícula, mas eu lá, pedindo insistentemente, recepcionista, por favor, deixa eu ver esse jogo, e ela conseguiu ligar a televisão e eu pude lá, né, conseguir ver o São Paulo ser campeão mundial. Paixão acima de tudo. Eu também me lembro, né, falando de São Paulo, você sempre lembra a final da Copa Libertadores, poxa, o Atlético já não jogou na Arena da Baixada, aí jogou no Beira-Rio. Aí o Durval fez um gol contra, aí o Atlético empatou, aí foi no Morumbi, o Atlético perdeu um pênalti. Poxa, daí, sem o estádio, com gol contra e perdendo pênalti contra o São Paulo, ainda daí não tem como vencer mesmo, né? Você, Gabriel, também tem uma boa história do título da Copa do Brasil, do Vasco. Sim. Traz aí pra gente. A gente, como vascaíno, no século XXI, tem poucas histórias boas, assim. Então, aquela que é boa, é marcante, a gente leva pro resto da vida. Mas eu tinha uma superstição muito grande durante a campanha do Vasco na Copa do Brasil, que eu sempre assisti o jogo do Vasco com a mesma camisa, no mesmo lugar, mesma poltrona, com uma santinha na frente da televisão, os terços também. A questão da superstição, pedir ajuda pro Pai do Céu, né, pra gente. E acredito que tenha ajudado um pouco, porque a gente passou muito aperto, TV deve lembrar bem, naquela Copa do Brasil. Eu mantive isso durante o ano inteiro, porque deu certo na Copa do Brasil, podia dar no Brasileirão também, né? Mas aí, infelizmente, a gente não conseguiu, faltou um pouquinho de nada pra gente ganhar aquele Brasileiro de 2011, que até hoje dói no coração, né? E você disse sobre a Copa do Brasil que venceu em cima do Curitiba. Né? Eu lembro muito bem desse jogo. Até tem um amigo da Band aqui, o Leandro, que ele é vascaíno, ele falou que ele foi para Curitiba e disse que estava tão frio, que até os familiares dele ligavam e falavam, cara, tá vivo aí? Porque até o comentarista na televisão falava muito frio em Curitiba. E o carioca aqui, né, já qualquer vento para ele é frio quando vai para uma cidade fria, então fica, nossa, muito pior.
E você, PV, lembra desse jogo? Como é que tava o coração? Tinha 12 anos, acho que, como ele falou, a gente vascaíno no século XXI ouviu muita coisa. Então esse jogo pra mim foi, caraca, mané, vambora, a gente vai ganhar, vai ganhar. E aí, depois que o Vasco conquistou, enfim, o título, aquele jogo emocionante, pô, comecei a chorar, chorava. Porque eu obviamente, eu fiquei com emoção, eu fiquei emocionado, mas eu não tinha noção. Eu comecei a chorar por quê? Porque eu vi o Dedé chorando, eu vi o Diego Souza chorando, eu falei, eu vou chorar também, eu nunca vi mentir. Aí eu pensei, agora tá bom, já sofri o que eu tinha que sofrer, depois vai ser só título, mas... Verdade, né? Naquele momento que eu olhava pro Vasco, achava que o caminho ia ser longo ainda, porque tava jogando muito bem. Bom, depois falaram aqui do Clube Carioca, falamos do Botafogo, trouxe aqui o Vasco também. Tem o São Paulino infiltrado, tem até o atleticano aqui, né? Que ele vai conversando. Essa que é a resenha, esse que é o objetivo do programa. Vamos falar um pouco sobre Corinthians e Internacional, outro aí grande jogo que vai ter. Acredito que você já acompanha outros programas esportivos, às vezes está muito por dentro do futebol do Rio, mas a gente traz aqui também outros clubes, até para quando esses clubes forem enfrentar o seu time, você está por dentro e entender melhor aí, né? Como que você pode, quem que vai vencer, se o jogo vai ter gol, vamos mais ou menos por aí. Começar com o PV, Corinthians Internacional, o que você pensa para esse jogo? Jogão clássico. Esse jogo aí tem uma polêmica que você nunca pode falar pro torcedor do Inter, faz o DVD, porque isso dá uma polêmica com aquele Brasileirão lá de 2005, mas o jogo é lá em Itaquera, né? E o Inter não vence o Corinthians ali há um bom tempo. Os últimos 4 jogos terminaram empatados, mas eu vejo esse jogo pro Corinthians como uma final para ficar ali no G4. O Inter tá querendo fazer parte dessa turma, mas se fosse para dar um palpite ali, vitória do Corinthians. Certo. Eu estava na Arena da Baixada quando jogou o Atlético Paranaense Internacional esse ano aí, um mês e pouco atrás. Poxa, o Internacional é um time muito bem encaixado. Assim, quando o Atlético está jogando como mandante, é difícil você ver uma equipe que sempre esteja ali marcando e não dá espaços. Claro que também o Inter não fez um grande jogo ofensivo, até porque foi a proposta do Inter lá se defender. O Mano Menezes muitas vezes prioriza o jogo defensivo. Mas, poxa, eu vi assim que o Atlético teve grande trabalho. Terminou 0-0 o jogo, porque nem gol teve mesmo. O Bento ainda fez uma ótima defesa no último minuto, né? Depois do Everton e do Santos. Agora a gente tem o goleiro Bento lá no Atlético Paranaense. Que quase que o Inter ganha ainda, mas o 0-0 foi merecido. Ninguém tendo muitas chances de um Inter bem postado em campo. Nossa, as linhas, a defesa, a ligação com o meio de campo. Como eu falei, não teve muito ataque, mas realmente o Internacional tá voltando mais para aquele estilo gaúcho. Marcação, junto com o Mano Menezes, estão fazendo bons jogos. E você, Gabriel? Corinthians Internacional? Você citou o Inter mais encaixado, isso deve muito ao trabalho do Mano. O Mano chegou no Inter e mudou completamente o estilo da equipe dentro do campo, né? E o interessante é que, se você for olhar os nomes do Inter, jogador não é um time que você vai destacar como os principais times do campeonato, tá ali. É o quinto colocado, mesmo pontuação do Corinthians. Então é aquele jogo que a gente pode dizer, jogo de 6 pontos, né? E o interessante é que o Corinthians é o melhor mandante do campeonato, jogar em Itaquera é muito difícil, né? E, claro, jogadores de qualidade do Corinthians, Renato Augusto, Roger Guedes, chegou agora o Fausto Vera também, que tem muito potencial. Então, eu acho que vai ser um jogo muito parelho e, claro, o reencontro do Mano com o Corinthians, que é sempre especial, né? Pela história que eles tiveram juntos. Isso. Também dá parabéns para o técnico do Corinthians, Vitor Pereira, que vem fazendo um excelente trabalho. Não esperava mesmo, se você me perguntasse isso no começo do campeonato. Aí chegou o William, saiu o William, o Renato Augusto está lá, mas muitas vezes não está jogando, é poupado, né? Não está todas as partidas ali, não está aquele elenco estrelado, jogadores mais históricos, por exemplo, o Jô, que mesmo não estando nas graças da torcida, mas estava lá. Você vê alguns figurões a mais, mas realmente o Corinthians está na base do técnico ali, como disse o nosso amigo também sobre o Inter. Se pegar ali no papel, nome por nome, você não diz também que está jogando esse excelente futebol. Então, trabalho de 2 bons técnicos, né? Eu acho que alguns anos atrás o Campeonato Brasileiro estava meio carente de técnico. Poxa, eu não sabia falar muito ali quantos estavam fazendo um bom trabalho. Esse ano eu vejo vários, cada um do seu jeito, seja um no Fortaleza e outro no Corinthians. Claro que vai ter diferenças, né? O próprio Dorival chegando no Flamengo e ajeitando a defesa. O Flamengo fazer 4... para mim é menos surpresa do que não ter tomado nenhum gol, vamos falar assim, né? Eu não esperava que o Flamengo fosse fazer 4 gols, mas não sofrer nenhum, para mim foi uma surpresa também. Então o Dorival ajeitando o ataque,
ajeitando a defesa também, e outros excelentes técnicos aí. E você, Nicolas, conta pra gente aí sua visão do Corinthians e Inter. Primeiro, parabenizar o Corinthians, né? Nesta quinta-feira completa 112 anos, né, de fundação, dia 1º de setembro aí, de 1910. Corinthians Internacional, né, como o Gabriel disse, tem a mesma pontuação, né, 4º e 5º colocado. É o Corinthians que também possui alguns jogadores que podem resolver, acabou de vencer o RB Bragantino, né? O Internacional veio de uma goleada, né, mediante a equipe do Juventude. Então, e o Internacional também que possui um bom ataque, né, nesse segundo turno, são 11 gols aí nesse segundo turno, uma média de 2 gols por partida. Destacar também a boa atuação do alemão, né, que é o vice-líder em gols da equipe do Internacional. Então, promessa de grande partida, e o Internacional que não vence o Corinthians fora de casa desde 2009. Naquele jogo do Nilmar, né, acho que todos lembram aqui, aquele jogo do Nilmar que ele saiu driblando toda a zaga do Corinthians. Então tem um tabu também a ser batido aí na equipe do Internacional. E você acha que quem vence, Corinthians ou Inter? Ou talvez um empate? Para mim dá empate. Empate? Você, Gabriel? Eu tô pro empate também. Né? E você, PV? Corinthians. Corinthians, aqui no Inter, aqui, até porque o Inter fora de casa também. Eu tô caminhando ali mais ou menos pro empate também. Acho que talvez um jogo que termine com 0-0, não duvido aí pelo Mano Menezes, jogar mais defensivo. Apesar que o Inter vem confundindo a gente. Às vezes eu acho que o Inter não vai fazer gols, né? Pelo estilo do jogo, estilo do técnico, você vai ver lá, ele faz 3, 4. Mas beleza. Bom, agora vamos passar aqui para um outro campeonato, né? Que é também um objetivo aqui do Pega Visão, onde eu trago clubes de outros estados. Agora temos até um comentarista, né? Aqui que torce para outro time de outro estado. Eu infiltrado aqui, atleticano, e também trago outras competições. Dessa vez eu trouxe aqui um jogo do River Plate e Barracas Central. Gostaria de falar um pouco do campeonato argentino aqui. Mas antes, já que a gente vai falar de campeonato argentino, queria perguntar aqui para os nossos amigos uma lembrança, né? Já que Boca Juniors, River Plate, outros grandes clubes argentinos sempre estão ali na Libertadores, e grandes clubes do futebol, Vasco, São Paulo, claro que já enfrentaram algum argentino e fica na memória. Então, trazer aqui nessa resenha, resgatar aí os bons momentos ou maus momentos, vamos ver o que eles vão falar aí, sobre quando o Vasco e São Paulo enfrentaram clubes da Argentina. Começando com o PV, quando o teu Vasco enfrentou o Argentino, como foi? O que eu tenho não é muito boa não, porque foi em 2020, eu não sei, não lembro se foi em 2020 ou se já foi em 2021 por causa da pandemia, mas foi da temporada de 2020. 20, né? Vasco e Defensa e Justiça pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco empatou lá 1-1, aí veio aqui e o time, do Vasco tava lutando para não cair, mas tava bem na competição. Aí o Vasco, o senhor Ribamar, perdeu trocentos gols, milhares de gols. O Vasco deu muito mole. O Lucão teve uma bola que veio para a área, o Lucão simplesmente pegou e jogou a bola para dentro do gol. 1-0, o Vasco teve a oportunidade, teve a faca e o queijo na mão, aí o que o Vasco fez? Pegou a faca, botou no peito e jogou o queijo fora, enfim, não cortou, não comeu. O Defesa e Justiça passou, eliminou o Vasco e foi campeão. Então eu fico naquele negócio, se o Vasco continuasse, poderia ter vencido a Sul-Americana de 2020. Ou pelo menos pode falar, perdeu para o campeão, né? Tentando conformar aqui o PV, que já é nosso amigo, já veio várias vezes aqui, já está nessa amizade. Mais ou menos, o jogo foi bem feito. E você, Gabriel? Olha, como você trouxe o River aqui, não tem como a gente não citar o gol do Juninho, Monumental, mas eu vou trazer uma lembrança que eu assisti, que foi Vasco e Lanús em 2012 na Libertadores. Um dos jogos que eu mais fiquei assim, nervoso mesmo na minha vida. A gente ganhou de 2-1 em São Januário, mas na volta na Argentina a gente perdeu por 2-1. Pênalti, e aí pênalti já sabe, né? Felipe, Juninho, Carlos Alberto, a confiança estava lá em cima, mas mesmo assim a apreensão, graças a Deus a gente venceu. Mas aí veio o episódio do Corinthians, que é melhor eu passo pro Nicolas. Vamos ficar só com os argentinos aqui, deixa o Corinthians para lá. E você, Nicolas, teu São Paulo aí contra um clube argentino? Fernando, 2012, né? Final da Copa Sul-Americana, São Paulo e Tigre. Não confundir com o Tigres, né? Que é do México, mas Tigre sem um S. Foi um jogo que não teve segundo tempo, mas foi o último título de expressão ali do São Paulo, né? No cenário do futebol sul-americano. Então é uma lembrança ali que eu tenho bem guardada, né? Na minha memória, o Osvaldo fazendo um gol,
O Lucas também se destacando bastante, né? Se não me engano, foi a última partida do Lucas Moura, né? Que antes era Marcelinho, quando jogava no Corinthians, após foi chamado de Lucas. Então eu tenho essa lembrança na minha memória, né? São Paulo e Tigre, final da Copa Sul-Americana de 2012. Certo, certo. Bom, depois dessas lembranças aqui dos clubes argentinos, então falando um pouco mais sobre River e Barracas Central, para não entrar aqui em grandes detalhes sobre cada um dos clubes, eu queria até falar do campeonato mais de uma maneira geral, que atualmente tem 28 times na primeira divisão do Campeonato Argentino. Então, essa competição já vem mudando nos últimos anos. Primeiro era separado por grupos, depois tinha mais que 28 clubes, agora diminuíram um pouco, subiram clubes da segunda divisão para a primeira quase que automaticamente, vamos falar assim. Então, por isso que acontece num jogo River Plate, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas Barracas Central, tenho certeza que tem muita gente que vai falar, nossa, esse time é da Argentina, está na primeira divisão da Argentina. E é bacana ver que muitos clubes desconhecidos sobem ali e conseguem ficar competitivos, fazer bons jogos, claro que se tratando de River Plate, poxa, o River jogando em casa, claro que provavelmente vai vencer. Mas o Campeonato Argentino passou por essas mudanças e também, assim, o maior campeão da Copa Libertadores, né, é argentino, Independiente, com 7 títulos. O último lá em 1984, mas venceu 7 vezes, né? Também queria destacar que dentro do Campeonato Argentino, o River é o maior campeão com 37 títulos, Boca com 34 e o Racing lá atrás com 18, mas ainda assim é o terceiro maior, né, em conquistas ali dentro do Campeonato Nacional. Então, futebol argentino de maneira geral, ali sempre sendo competitivo, deu uma queda aí nos últimos anos, já não tem aquele Boca do Riquelme, né, que realmente amedrontava aqui os clubes também do Brasil, mas tem ali sua competitividade e o campeonato nacional ficou aí de uma maneira diferente. Tenta dar uma acompanhada aí, buscar na internet o campeonato argentino, que vale a pena também você ficar ali por dentro de tudo isso. Olha só, e antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, tem um recado importante para te dar. Fala galera, agora temos um novo patrocinador, a Estrela Bet, que foi eleita este ano a melhor casa de apostas do Brasil. A Estrela Bet também é patrocinadora de diversos times do Brasil, entre eles o Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo para começar a apostar. A Estrela Bet tem a opção de depósito via Pix que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes e campeonatos pelo mundo para apostar, além de jogos virtuais, cassinos e esportes. Então não perca tempo, aproveite que hoje o dia está recheado de bons jogos e entra aí na Estrela Bet para tentar fazer aquele dinheirinho extra no final de semana. Beleza, pessoal? Bom, agora aqui chegando ao momento final do Pega Visão, perguntar para os nossos participantes o que eles acharam de ser comentaristas por um dia. O PV que já é aqui pelo 3º dia já. Como que você está achando, PV? Feliz, muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui. Feliz de trocar ideia, conhecer esses caras aqui que sabem bastante. E espero que não seja a última vez, hein, Band? Pode me chamar que eu tô aqui. E espero voltar mais vezes. Ok, com certeza. E você, Gabriel, primeiro dia mesmo, o que achou aqui? Assim, como estudante de jornalismo, é uma grande oportunidade estar aqui, né, vivenciar na prática o que é um programa realmente, e falar sobre futebol é sempre bom, junto com boa companhia aqui que vocês foram, então eu recomendo que vocês se inscrevam e tal, vale super a pena, eu gostei bastante. Bacana, mais um jornalista aqui no programa, não é o primeiro, pessoal do jornalismo gosta bastante de querer participar. E você, Nicolas? Da mesma forma, né, também sou estudante de jornalismo, agradecer pela oportunidade, né, falar de futebol é sempre um prazer, um grande momento, assim, juntar o útil com o agradável, né, a gente poder dar as nossas análises, nossos comentários. Então, agradecer também ao pessoal aqui da Band, o pessoal acolhedor que recebe bem o pessoal. Então, é um momento assim singular mesmo, né? Falar de futebol, falar do que a gente ama, falar do que a gente gosta. Ok, agradeço a participação deles, a simpatia também. Estou aqui muito feliz no Pega Visão. E é isso, semana que vem tem mais. Vou me despedindo. Grande beijo, fiquem com Deus.